Vamos lá, galera. Esse vídeo aqui é a continuação do mês de junho, né? A gente gravou aquele vídeo no mês de maio sobre concentração em Fiagros. Vocês podem achar aqui no canal. E aqui a gente vai pegar os relatórios mais novos, relatórios de junho, e vai dar uma atualizada como é que estão as situações. Então, olha só que bacana. Aqui a gente colocou o tamanho do círculo, né? Tem a ver com o tamanho do patrimônio do Fiagro, para a gente ter uma visibilidade. E a gente montou essa pequena carteira de Fiagros, né? E vamos acompanhando como é que está o andamento de cada fundo mês a mês. Então, olha só que interessante. O caso do RURA aqui, né? A gente já falou sobre ele. 100% alocado em CDI mais 4,2. Aqui é bruto, tá? Não é líquido. Patrimonial de 1,6 bi. Liquidez diária excelente, 1,4 milhões. 46 devedores, né? Vocês lembram que ele é o Fiagro, basicamente, que tem mais devedores, mais contratos, né? Aqui na nossa B3, tratando-se de agros, né? Na sequência, eu coloquei o CPTR aqui. Esse vídeo ele está por ordem de diversificação, tá? Então, vocês percebam aqui que na segunda posição vem o CPTR, né? Já um pouco distribuído, né? 68% CDI mais 4,7, 29% IPCA mais 8, patrimonial já bem menor, né? 406 milhões, liquidez bacana, 1,6 milhões, muito parecida com o anterior, correto? 28 devedores. Então, aqui a gente tem esses dois fundos aqui, com uma questão de maior diversificação. A gente vem aqui para o Kinea, né, KNCA, 1,6 bi de patrimônio, liquidez maior, 2,5, né, a penalidade dele aqui, concentração, né, 16 devedores. Ele trabalha também com bastante CDI, 73%, CDI mais 5,5%, você percebe que a taxa é mais alta, né, e 25% IPCA mais 8%. Bacana. Então a gente vai descendo aqui no iceberg, aqui chegando perto aqui do tubarão aqui, a gente está falando que aqui a gente tem menor diversificação nas operações, basicamente. Então vamos para o próximo aqui já pertinho do tubarão aqui é o SNAG, né? O SNAG, ele é basicamente 89% alocado em CDI mais 3, 11% IPCA mais 7,5, patrimonial aí de 400 milhões, uma liquidez bem interessante, 1,9 milhões. Bom, ele é um pouquinho diferente, porque é crédito pulverizado, né? Então ele tem 57 devedores em 4 ativos. Novamente, descendo aqui mais para o fundo do iceberg, um fundo já de menor porte, o GECRA, né? Então a gente tem o GECRA, patrimonial 172 milhões, liquidez despenca, né? Liquidez, vocês percebem que os outros Fiagros aí, a gente estava vendo liquidez de 1,5, 1,6 até 2,5, né? E aqui a gente tem apenas 200 mil de liquidez por dia, né? 0,2, chega a 300 mil em alguns meses, né? Fundo distribuído, 62% CDI mais 5,6, 38% IPCA mais 9,5. Novamente, ponto de atenção, né? Menor número de devedores, concentração, 16 devedores. Então, olha só, essa aqui é a vista geral, beleza? Dessa pequena carteira. E aí, como no vídeo anterior, a gente foi tratando cada caso específico aqui. Por exemplo, a gente avaliou que o RURA, de fato, é o fundo que tem um portfólio extremamente diversificados. A gente compilou os dados do relatório em categorias, né? Aqui, açúcar e álcool, cooperativa, a gente juntou com hortifruti, silvicultura, enfim, distribuidor, insumos defensivos, log, revenda, a gente juntou em uma categoria só. Mas vocês percebem que o RURA ele praticamente é muito diversificado setorialmente. E principalmente também o portfólio dele, bastante diversificado em termos de PL, né? Todas as dívidas dele, todos os CRAs dele, basicamente abaixo de 5%. Realmente bastante distribuídos. Então, você tem os 46 CRAs aqui, né? Aqui tem apenas os principais, e aqui tem mais, no final, mais 28 CRAs, com média de 1,2%, né? Então, perceba que bacana, né? Uma diversificação muito, muito boa, muito interessante. Aí, como é que o RURA paga? Apesar de ser 100% CDI, percebam o nível de dividend yield dele aqui, né? Então, um nível de proventos bem, bem interessante, ok? Então, vamos seguindo em frente. A gente deu uma olhada no RURA. O RURA, basicamente, relatório de junho, não teve movimentações no portfólio, então, basicamente, não mudou nada em relação aos CRAs que a gente tinha avaliado na nossa análise de maio. CPTR, aqui que é o bacana, o CPTR sim, teve movimentação aqui, compras e vendas, né? O CPTR a gente sabe que os fundos da Capitânia trabalham com bastante giro, né? Então eu trouxe para vocês aqui como é que foi a alteração no portfólio, olha só que interessante.
Então, o portfólio que havia uma concentração em açúcar e álcool de 30% aqui, e a segunda posição a parte de cooperativas, né, distribuidor, o CPTR em junho já está bem diferente, ele conseguiu dar uma enxugada, ele vendeu algumas operações de açúcar e álcool, levou essa concentração para 24% e distribuiu as posições em outras áreas. Então, basicamente, o que a gente vê de alocação aqui, isso eu achei muito bacana, o que eles fizeram aqui. Perceba, eles pegaram o ISA, que era a principal concentração, 9,4%, e aqui ele baixou essa posição para 7,2%, né? Basicamente, ele teve saídas, ele vendeu esses CRAs aqui, e o mesmo ele fez para alguns outros CRAs da sua carteira, resultando em uma distribuição um pouco melhor, né? Então, ele conseguiu melhorar nesse mês de junho, o fundo da Capitânia conseguiu melhorar a sua questão de diversificação, ok? Então, ponto positivo para cá, né? Não é recomendação, mas realmente o fundo tem melhorado, né? Para esse nível de patrimônio dele, é realmente um fundo bem diversificado. Aqui o dividend yield dele, né? Bastante parecido com o do Rura, basicamente. Vamos em frente, próximo fundo aqui, o KNCA. Então, KNCA, bom, já vimos. Dificuldade dele, 16 devedores. Portfólio, né? Aqui vem o problema, né? Então, portfólio, a gente já havia avaliado no nosso estudo anterior essa concentração de álcool e açúcar de 37%, né? Então, sim, bastante complexo, né? A gente tem uma posição aqui bastante relevante no setorial. E além de ter no setorial, a gente tem apenas algumas empresas, né, desse ramo de açúcar e álcool, Rio Amambaí e a usina Itamaraty, o ISA, né, vocês percebem o nível de concentração somente dessas duas aqui, né. Então, né, a penalidade dele, essa questão de concentração, isso não foi trabalhado, né, nesse mês e praticamente segue da mesma forma. Ah, os proventos dele a gente não tem aqui. Vamos para o SNEG agora. Bom, o SNEG, ele trabalha de maneira um pouco diferente, aqui os dados diretos do relatório, né? Como a gente viu, 4 contratos, basicamente, na carteira, e exposição a devedores são aqueles 57, que a gente tem a questão do crédito pulverizado. Proventos do SNEG, também no relatório, manteve a taxa de distribuição dos últimos meses. Com relação ao GCRA, né, a gente viu bastante notícia com relação a esse fundo ultimamente, mas basicamente com relação ao portfólio dele, a gente já tinha se dado conta no nosso estudo anterior, relativo aos relatórios de maio, sobre essa posição muito grande de grãos e sementes, né? 43% do fundo está alocado aqui, nessa região aqui, né? Então a gente percebe que é uma região mais complexa, né? E com relação a isso, a gente está falando desses CRAs, principalmente Três Irmãos, Castilhos, né? E vocês devem ter visto largamente na mídia anunciado alguns pontos de atenção, né? A gente não sabe se vai se concretizar alguma coisa ou não, mas enfim, acaba sendo uma penalidade pelo alto nível de concentração que a gente tem aqui. Então, gente, essa foi uma análise rápida, né? Esse aqui é um vídeo rápido, é uma continuação do nosso vídeo anterior, que foi divulgado com base nos relatórios de maio, esses aqui são os relatórios de junho, e a gente avaliou novamente como é que estão as concentrações em cada fundo deles, como é que foram os resultados, né? E como é que está a geral de cada fundo deles. Agradeço a atenção de vocês, obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.